Graça e paz, minha irmã, meu irmão. É muito bom poder ter você aqui comigo em nosso culto de oração online. Hoje nós estamos se encontrando na nossa quinta-feira diferente, né? Devido à nossa programação de Páscoa. Mas é muito bom, queridos. Eu quero iniciar esse tempo dizendo para você que o ambiente de oração somos nós que fazemos. Nós podemos estar na igreja, estar na nossa casa, e se o nosso coração não estiver conectado, o ambiente não faz diferença. Mas se o nosso coração estiver ligado no mesmo propósito, que é buscar a Deus em oração, aprender mais a sua palavra, eu posso estar na minha casa, eu posso estar na igreja, que eu vou estar sendo abençoado pelo Senhor e vou estar vivendo, né, do reino dele nas nossas vidas. Eu quero saudar você com alegria, com a paz do Senhor. Quero que você comente aí no chat a sua participação. Deixe também aí registrado o seu pedido, porque no final do culto nós vamos estar orando, intercedendo pelos seus pedidos. Mais uma quinta-feira que nós estamos reunidos. Você vai observar que o nosso culto vai ser um pouquinho mais enxuto, né? Mas a essência vai ser a mesma. Vamos continuar naquela série de mensagens, os atributos de Deus. Então eu quero convidar você a primeiramente fechar os seus olhos. Eu quero ter um tempo de oração, agradecendo a Deus por esse tempo. Na sequência nós vamos louvar ao Senhor com uma canção, e após nós vamos voltar aqui e vamos dar sequência em nosso culto em nome de Jesus. Vamos orar nessa hora, feche seus olhos. Senhor, nós somos gratos, ó Pai, por mais uma noite onde nós podemos estar reunidos, ó Pai, enquanto igreja, e hoje, ó Pai, estamos sendo a igreja online, Senhor, distantes uns dos outros, mas conectados no mesmo propósito. Pai, que seja um culto abençoado, que seja um culto, ó Pai, poderoso na vida da Tua igreja, ó Pai, que seja um culto edificador, ó Pai, nas nossas vidas, que o Senhor venha receber a nossa oração, que o Senhor venha falar conosco através da Sua santa e poderosa palavra, Pai. Obrigado porque a Tua igreja tem entendido o propósito, ó Pai, de estar reunidos, independente, ó Pai, se é presencial, se é no online, mas estar conectados, ó Pai, ao Senhor, entendendo, ó Pai, que do Senhor procede todas as coisas. Queremos, ó Pai, te louvar por mais uma semana que nós pudemos vencer, ó Pai, do último encontro de oração, na quinta-feira passada, a hoje, ó Pai. Obrigado porque o Senhor guardou as nossas vidas, o Senhor sustentou as nossas vidas. Se hoje nós podemos estar aqui conectados nesse culto de oração, é graças à bondade, à misericórdia e à fidelidade do Senhor. Nós te bendizemos, Pai. Nós te louvamos, porque, sem sombra de dúvidas, o Senhor é o nosso pastor. A Ti a honra, Papai, a Ti a glória, a Ti o louvor, para todos sempre, e sempre, e sempre. Amém. Amém, queridos? Nós vamos estar agora louvando uma canção, que você possa agora estar louvando na sua casa. Se você estiver na televisão, aumente o som. Se você estiver no celular, aumente o som. Mas se concentre agora neste culto. Eu sei que é diferente, né, o online do presencial, mas que você possa agora, esses próximos minutos, aproveitar mesmo, se esquecer das redes sociais, esquecer do WhatsApp, focar neste tempo de encontro que nós estamos tendo aqui. Nós vamos louvar o Senhor. Retornando aqui, nós vamos ter mais um tempo de oração, e assim nós vamos dar sequência em nosso culto. Vamos louvar ao Senhor nessa hora, em nome de Jesus. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus.
pedirei ao Senhor uma bênção para o meu coração. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração, neste encontro de amor pedirei ao Senhor uma bênção para o meu coração. Uma bênção para o meu Amém. Nós marcamos um encontro com Deus. Você marcou um encontro com Deus nessa noite, meu irmão, minha irmã? Crê que sim, crê que Deus está presente em nosso meio nessa noite, aí com você na sua casa, aqui comigo nessa noite de oração, nessa quinta-feira abençoada. Nós marcamos um encontro com Deus e nós sabemos que quando nós marcamos um encontro com Ele, algo favorável acontece nas nossas vidas. Que você possa desfrutar deste tempo de oração em nome de Jesus. Eu quero, culto oração, né? Eu quero junto com você agora ter mais um tempo de oração. E nessa oração nós vamos orar pela nossa igreja, nós vamos orar pela programação que nos espera nesse final de semana, né? Amanhã pela manhã, sexta-feira, 8 horas da manhã, o nosso culto da sexta-feira da paixão. No domingo à noite, o culto de Páscoa, o culto da ressurreição de Cristo, onde nós cremos que será um tempo de bênção na nossa igreja, um tempo de salvação, um tempo de renovação da parte do Senhor, né? Teremos um tempo onde as nossas crianças vão estar ministrando sobre as nossas vidas, que nós possamos orar, pedindo para que o céu venha estar aberto sobre a nossa igreja em nome de Jesus. Eu quero convidar você a somar comigo agora em oração neste tempo, em nome do Senhor. Senhor, mais uma vez, ó Pai, reunidos em oração aqui enquanto igreja. Agora, Pai, em especial, nós queremos colocar a nossa igreja nas Tuas mãos, Senhor. Nós queremos colocar, ó Pai, a vida da liderança, a vida, ó Pai, a minha vida enquanto pastor, mas também, Deus, eu quero colocar a vida de cada membro, de cada participante, ó Pai, do reino, da obra do Senhor, ó Pai. Eu quero orar, Senhor, para que cada vez mais sejamos uma igreja fortalecidas pelo Teu Espírito Santo, uma igreja, ó Pai, avivada pela Tua palavra, uma igreja, ó Pai, que continue caminhando, ó Pai, pelo caminho da simplicidade do Evangelho, mas ao mesmo tempo, Deus, sendo relevante, ó Pai, com o impacto que há no Evangelho, Senhor. Pai, eu oro e repreendo, ó Pai, todo o mal para a nossa igreja, que os nossos sonhos, ó Pai, possam mesmo estar alinhados à vontade do Senhor. Nós oramos, ó Pai, pelos nossos projetos ali, Pai, enquanto igreja. Abençoe, ó Pai, cada membro daquela igreja, ó Pai, os que estão chegando, os que estão, ó Pai, ali, que todos, ó Pai, sem exceção, venham ser, ó Pai, continuar sendo guardados pela Tua boa mão, Senhor.
Eu oro, Pai, pela clã da tua igreja, pela liderança da tua igreja, cada vez mais, Senhor, Pai, mesmo avivadas pelo propósito do Senhor sobre a nossa comunidade, ó Pai. E neste tempo, Pai, de oração sobre a nossa igreja, se há alguém, Senhor, na nossa igreja, na nossa família, ó Pai da fé, enferma, que a cura do Senhor possa alcançar o meu irmão, minha irmã, nessa hora, em nome de Jesus. Se há alguém, ó Pai, da nossa igreja, enferma emocionalmente, ó Pai, na alma, que a cura do Senhor venha chegar sobre essa vida em nome de Jesus. Deus, se há ansiedade, se há medo, se há preocupação, se há angústia, se há, Deus, expectativa diante de uma resposta, que todas as áreas, ó Pai, da vida da tua igreja, ó Pai, que todos, ó Pai, possam ser alcançados pela bênção do Senhor, e que a nossa igreja continue mesmo, ó Pai, avançando, prosperando e sendo avivada e fortalecida pela palavra do Senhor, Pai. Essa é a minha oração e eu a faço em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Amém, queridos? É de oração, precisamos orar mesmo. Eu creio que você está aí na sua casa também orando comigo em nome de Jesus. Nós vamos ter mais um momento de louvor. Eu queria que você cantasse comigo aí na sua casa, vai estar passando a letra aí para você, que você possa agora desfrutar desse tempo de adoração ao Senhor. Na sequência, nós vamos voltar aqui e vamos ser ministrados pela palavra do Senhor. Até daqui a pouquinho. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencido, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome falível é, os ceiros vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, o inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão
os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Imutável é o nosso Deus. Amém, queridos? Nós já falamos sobre isso até, né? Nos nossos encontros da quinta-feira. Falamos que Ele é um Deus imutável. Falamos que Ele é um Deus onisciente, onipresente, onipotente. E hoje nós vamos, dando sequência aqui em nossa série de mensagens nas quintas-feiras, os atributos de Deus. Hoje nós vamos falar do atributo fidelidade. Este também é um atributo de Deus. E sabe, queridos, nós vivemos tempos em que as promessas são quebradas com facilidades, né? Pessoas desistem, sistemas falham, sentimentos mudam, e a fidelidade com tudo isso, ela vai também junto. A palavra fidelidade, que é associada a fiel, né? Parece ter perdido o peso que um dia teve. Mas há um lugar que eu queria que você guardasse na sua vida nessa noite. Há um lugar em que a fidelidade ainda é absoluta. Se o homem falha, se o sistema falha, se a fidelidade das pessoas estão corrompidas, há um lugar que a fidelidade ainda é absoluta. É perfeita e é eterna. Sabe onde ela está? Está em Deus. É neste lugar. A fidelidade de Deus não mudou. Afinal de contas, Ele é um Deus imutável, sim ou não? Então nós vamos crer, queridos, e hoje nós vamos falar sobre esse atributo de Deus, porque a fidelidade de Deus, ela não é apenas um atributo bonito, pelo contrário, ela é a razão pela qual nós ainda estamos de pé. Guarde isso. A fidelidade de Deus ainda é a razão pela qual nós ainda estamos de pé. E graças a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor por isso. É através da fidelidade de Deus que o universo, que a terra, que nós estamos de pé com vida. É através da fidelidade de Deus que as promessas deles têm chegado sobre nós. Por isso que este atributo de Deus, a sua fidelidade, precisa ser compreendida, estudada, revisitada, porque da parte de Deus a sua fidelidade não mudou. Nós vamos falhar, mas Ele conosco jamais falhará. E eu pergunto para você aqui, faço uma pergunta para você. Você já se decepcionou com alguém em quem você confiava? Você já prometeu algo a alguém e depois você não conseguiu cumprir? Certamente todos nós já vacilamos com a nossa fidelidade com o nosso próximo. Até mesmo já falhamos com a nossa fidelidade com Deus. Mas uma coisa nós precisamos sempre lembrar: Deus não é como homem. Ele não mente, ele não muda, ele nunca falha. Ele era fiel, ele é fiel e sempre será fiel. Tanto é que tem um texto que vai dizer para nós, em Números capítulo 23, versículo 19, vai dizer assim, né? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Este é o nosso Deus, queridos. Esta é a fidelidade do nosso Deus. O Deus que não descumpre com o seu combinado. Ele mantém fiel a nós. E este é um atributo maravilhoso de Deus. E como eu disse aqui, repito, é graças a esse atributo, a essa fidelidade de Deus,
é que nós ainda estamos de pé. E nessa noite, de uma forma bem breve com você, eu quero te convidar a olhar novamente para Deus que continua sendo fiel, mesmo quando nós vacilamos contra Ele. Escute uma coisa, a nossa fidelidade, ela não depende do nosso comportamento, mas a nossa fidelidade, ela depende do caráter de Deus. E o seu caráter, ele é imutável. Escute isso em nome de Jesus. Deus permanece fiel. Deus permanece soberano. Deus permanece imutável. Sabe por quê? Porque ele é Deus. Porque ele não pode negar que ele é. Porque ele sempre é. Então, nessa noite, eu quero com você ver algumas características dessa fidelidade de Deus e como a fidelidade de Deus ela pode respingar na nossa vida, pode atingir a nossa vida, pode abençoar a nossa vida, pode edificar a nossa vida. Eu quero com você, então, ler o texto a primeira característica, né, dos atributos de Deus, a fidelidade dele. Primeiro, Deus é fiel às suas promessas. Queridos, uma coisa que nós precisamos lembrar de Deus é isso, que Deus, a sua fidelidade é fundamentada, não muda. Então, Deus é fiel às suas promessas. Eu quero ler o texto com você de Josué, capítulo 21, versículo 45, que vai dizer, né? Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falará. Escute isso, nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falará. O texto aqui de Josué deixa claro para nós, nenhuma promessa falhou. Se ela não falhou, demonstra a nós que Deus é fiel, que Deus não muda, que Deus, se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Escute, ele não apenas promete, ele cumpre. Mesmo quando o tempo parece longo, mesmo quando parece que está demorando, Deus, ele está agindo. Mas se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Vamos pegar o exemplo de Abraão. Demorou um pouquinho, esperou, ele teve que esperar um bom tempo daquela promessa, né? Deixa a tua parentela, a tua casa, e vai para a terra onde eu te mostrarei. Demorou, o processo foi longo, mas ele viu Deus cumprindo aquilo que ele tinha dito. Por quê? Porque Deus, ele é fiel. Então, queridos, guarde isso. A primeira característica desse atributo de Deus, a sua fidelidade, que atinge a nossa vida, é que Deus é fiel às suas promessas. Talvez você está aí aguardando com expectativa uma promessa do Senhor, e talvez a sua fidelidade a Ele, ou você pode estar achando que a fidelidade de Deus, ela é frágil como a nossa, como a nossa, ser humano. Não, queridos. É diferente. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. O tempo é dele, a hora é dele, o momento é dele. Mas se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, porque a fidelidade faz parte do atributo de Deus. Então, a primeira característica da fidelidade de Deus é essa. Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Amém? Uma outra lição, uma outra aplicação que nós podemos trazer para nossas vidas diante da fidelidade de Deus é que Deus, ele é fiel em meio às lutas. Queridos, esse atributo de Deus é tão lindo sobre as nossas vidas que, além de cumprir com suas promessas, além de mostrar que ele é fiel às suas promessas, nos mostra também que ele é fiel em meio às lutas. Olha o que vai dizer lá o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Fiel é Deus, que não permitirá que sejais tentados além do que podeis suportar. Queridos, e aí isso já demonstra duas coisas aqui. Nós não estaremos isentos de passarmos por momentos difíceis, mas a fidelidade de Deus estará conosco em meio às lutas. Deus não nos abandona no meio do processo. Sua fidelidade, ela se manifesta como sustento em nosso deserto. Nunca se esqueça disso em nome de Jesus. Vamos lembrar José na prisão? José estava na prisão, injustamente, acusado de uma forma caluniosa pela esposa de Potifar. Mas Josué estava ali. Deus estava com ele.
Deus honrou a vida dele e fez ele voltar para o lugar onde Deus queria que ele estivesse. Então escute isso, guarde isso em nome de Jesus. Deus, ele é fiel em meio às nossas lutas. E o texto de Coríntios afirmou para nós aqui, né? Deus é fiel, que não permitirá que nós sejamos tentados além do que nós não podemos suportar. Deus é fiel em meio às suas lutas. Tá passando pela prova, querido? Sabe que Deus está com você, te dando condições para você passar pelo processo ao lado dele, ao lado da fidelidade dele sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? A terceira aplicação da fidelidade de Deus sobre as nossas vidas, eu peço desculpa a você se você estiver ouvindo um barulho de latido de cachorro, é que eu moro numa periferia, acaba ouvindo tudo, né? Então peço perdão para vocês aí de casa. Mas continuando aqui, a terceira aplicação sobre a fidelidade de Deus sobre as nossas vidas é essa aqui, ó. Deus é fiel para restaurar e perdoar. Ah, querido, enquanto o mundo... Vou até tirar aqui para poder olhar nos seus olhos aqui, ó. Enquanto o mundo nos acusa, né, aponta que não há mais jeito, que não há solução, que não há mais esperança, que não há mais transformação, a fidelidade de Deus demonstra a nós a ação poderosa de Deus perdoar e de restaurar. Glória a Deus por isso. Por isso que eu disse no começo aqui da minha fala, né? A fidelidade de Deus é a causa de nós estarmos de pé, porque se ele não é fiel a nós, se ele não é fiel ao seu caráter, à sua imutabilidade, a quem ele é, queridos, coitado de nós. Coitado de nós. Mas a fidelidade de Deus nos demonstra, né, que ele é fiel para perdoar e restaurar. E aí, o capítulo 1 de 1 João, versículo 9, vai dizer assim, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Tá aqui. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Queridos, mesmo quando nós falhamos, Deus continua sendo fiel. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus na sua casa? Mesmo quando negamos o Senhor, ele continua sendo nosso Pai. Ele não nos descarta, pelo contrário, ele deseja dia após dia nos restaurar. Vamos lá? Pedro, o seu discípulo, negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. Mas ainda assim, Jesus restaurou a sua fé. Lembra? Pedro, tu me amas? Lembra? Ali está a prova da fidelidade perdoadora e restauradora de Deus sobre as nossas vidas, querido. Pedro, ele negou Jesus e ele tinha todos os motivos para não perdoar, mas a sua fidelidade ao propósito, ao plano da salvação, ao plano da remissão, ao plano eterno sobre as nossas vidas, fez com que ele perdoasse e restaurasse Pedro. E graças a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor pela tua fidelidade. Queridos, nessa noite nós aprendemos que a fidelidade de Deus, a fidelidade de Deus está nas nossas promessas, caminha conosco em meio às lutas, e também a fidelidade de Deus traz sobre nós perdão e restauração. Que esse atributo possa mesmo trazer sobre você o entendimento de que a fidelidade de Deus, ela é indispensável nas nossas vidas. Precisamos olhar para Deus e ver que a fidelidade dele não é como a do ser humano que falha. Não. A fidelidade dele, além de ser uma coisa constante, é uma coisa que traz, que respinga na nossa vida enquanto ser humano, que atinge a nossa vida por completo, que nos faz ficar de pé e entender que ele é o nosso Salvador. Que atributo, que verdade de Deus sobre as nossas vidas. Para finalizar aqui, lembre-se disso. A fidelidade de Deus é o que nos sustenta quando tudo falha. Não depende de nós, depende dele. Muitas vezes nós achamos que para eu conseguir algo de Deus eu tenho que ser fiel a ele. Entenda, nós somos humanos. Nós não vamos conseguir ser fiel como Deus é conosco. Por isso a necessidade de nós estarmos diante dele e dizer: Senhor, eu preciso de ti. Senhor, eu preciso da tua graça. Senhor, eu preciso do teu perdão, porque eu não estou sendo fiel como o Senhor é fiel a mim. Por isso que ele é fiel à promessa.
Ele é fiel na luta. Ele é fiel quando você cai. Ele ama nossas vidas. Ele não desiste de nós. E que nós possamos nessa noite, diante desse atributo, até colocar aqui de novo aqui, o atributo da fidelidade de Deus, que nós possamos mesmo se constranger a essa fidelidade e dizer: Senhor, assim como o Senhor é fiel a mim, assim como a tua fidelidade, ela atinge a minha vida de uma forma tão, tão linda, que eu possa, Pai, olhar para ti e cada dia mais ser fiel ao Senhor, ser fiel à tua palavra, porque a sua fidelidade me faz permanecer de pé. A tua fidelidade me perdoa, me restaura. A tua fidelidade está comigo em minhas lutas. A tua fidelidade me faz lembrar das suas promessas e de saber que as suas promessas estão de pé sobre a minha vida. Queridos, que esse atributo de Deus possa ministrar o seu coração, falar contigo em nome de Jesus, porque sem Ele nada podemos fazer. E graças a Deus que Ele é fiel. Você pode escrever no chat: Deus é fiel. Escreva aí: Deus é fiel. Porque sem sombra de dúvidas, Deus é fiel. Este é um atributo do nosso Deus. A sua fidelidade. Tem até uma canção, né? Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, sem dúvida. Não existe outro Deus neste mundo que tenha uma fidelidade como a do nosso Deus. O Deus da palavra, o Deus que nós acreditamos. E que nós possamos mesmo ser constrangidos por essa fidelidade e entender que a fidelidade dele é o que nos faz continuar caminhando, que é o que nos faz ficar de pé em todos os dias. Eu quero orar por você, eu quero orar pelos pedidos que foram colocados aqui em nosso chat, que Deus possa continuar falando conosco nessa noite de quinta-feira, em nome de Jesus. Vamos orar nessa hora. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua presença aqui em nosso meio. Obrigado, Senhor, por mais uma noite, mais um encontro para ministrar sobre as nossas vidas a respeito de quem o Senhor é. E este atributo, ó Pai, atributo da sua fidelidade. Obrigado, Senhor, porque é mediante a tua fidelidade que nós podemos estar de pé, estar aqui diante da tua presença, ouvindo a tua voz mediante a tua palavra, Senhor. Deus, que na mesma medida, Pai, que o Senhor a gente sabe que não vai ser possível isso, mas que a tua fidelidade a nós, Pai, possa ser tão escancarada, né, que nós possamos entender que a tua fidelidade, ó Pai, ela é imutável, não é como a nossa, um com o outro que falha. Que a sua fidelidade, ó Pai, possa nos constranger nessa noite de uma forma tão profunda, que nos faça olhar para o Senhor e ver que eu preciso, que nós precisamos ser fiel à tua palavra. E um exemplo tão claro, ó Pai, é que nós vamos estar vivendo nesse final de semana. A fidelidade do Senhor, ó Pai, de enviar Jesus para morrer na cruz por nós. Aí está a maior prova da fidelidade do Senhor sobre a humanidade. Nós te bendizemos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Quero colocar diante de ti, Pai, os pedidos que estão aqui em nosso chat, cada um deles, ó Pai, cada um deles, todas as áreas aqui, Pai. Eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar de uma forma tão poderosa, Pai, essas vidas. Que a tua presença, Pai, possa mesmo alcançar esses pedidos, essas situações, e que venha haver mesmo, ó Pai, resposta, milagre e intervenção da parte do Senhor, em nome de Jesus. Essa é a minha oração, Pai, te dando graças por essa noite, te bendizendo por esse tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. É isso, queridos. Nossa culto de oração dessa quinta-feira vai finalizando. Que Deus possa estar falando contigo ao decorrer dessa noite. Eu quero reforçar aqui os convites para esse final de semana. Amanhã, 8 horas da manhã, nosso culto da Sexta-feira da Paixão. Espero por você às 8 horas da manhã. Lembre-se de ir em jejum e após o nosso culto, nós vamos estar entregando o nosso jejum e fazendo o nosso café comunhão. Então, se você puder levar alguma coisa para contribuir no nosso café, pão, bolacha, bolo, não sei. O que você sentir no coração, leve, para a gente estar aí depois tendo esses de jejum junto, em comunhão, refletindo sobre a morte do Senhor Jesus. E no domingo, às 19 horas, espero você também para o nosso encontro de oração. Nosso culto de celebração, né? Que Jesus, ele ressuscitou.
Amém, querido? Eu quero interpretar a bênção sobre você e após nós vamos estar finalizando esse momento. Gratidão por cada um de vocês. Seguimos juntos e com Jesus até daqui a pouquinho, hein? Coloque o despertador aí às 7 horas para a gente estar lá 8 horas em nome de Jesus. Espero você e sua família para esse tempo de reflexão sobre a sexta-feira da paixão. Que a bênção, que a graça, o amor, o perdão do Senhor seja sobre a sua vida. E que essa bênção possa te acompanhar, possa te guardar ao decorrer dessa noite. Mas também que essa bênção possa te sustentar todos os dias até que o Senhor volte. É com essa bênção que eu te abençoo nessa hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Um forte abraço, até daqui a pouquinho. Tamo junto e com Jesus se cuidem. Deus abençoe. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve.
Oh, muito